Eu sou a Lana, contadora de histórias, e hoje eu trouxe uma história muito legal. É desse livro aqui, Lupe, o Cãozinho Encantado, de Vivian Monsef, ilustrações de Bruno de Amorim. E a nossa história vai começar! A autora dedica este livro ao seu pai, seu querido Eustáquio, que com sua personalidade empreendedora, dinâmica e ágil, sempre ensinou o valor do trabalho, a importância da retidão de caráter e o poder extraordinário que a ação tem em nossas vidas. Lupe era um cãozinho que vivia numa pequena cidade do interior, sem um amigo para chamar de seu, passava os dias andando sozinho, perambulando pelas ruas. Certa vez viu um senhor saindo de um conhecido mercadinho da região e decidiu segui-lo, com muito cuidado para não ser notado. Esforçou-se para não perder de vista. Depois de muito andar, viu surgir em meio à natureza uma linda casa de campo. Ora, então era ali que aquele senhor morava. Lupe imaginou como seria bom morar ao lado de um companheiro naquele paraíso. Bolou 1000 estratégias sobre como poderia ser aceito naquela casa. Percebeu que o senhor morava ali sozinho. Ele tinha muitos afazeres: limpar a casa, cuidar do jardim, cozinhar. Apesar de ficar o dia inteiro de lá para cá, parecia solitário. E também era um tanto rabugento. Acordava sozinho, tomava café sozinho, jantava sozinho e resmungava pelos cantos. Só falava com outras pessoas pelo celular. E, na maioria das vezes, arrumava confusão. Pela conversa que conseguiu escutar, Lupe descobriu que o nome daquele homem era G. O cãozinho teve então uma ideia. Quem sabe, se chegasse de mansinho, de uma forma bem amigável, conseguiria conquistar o coração de G. Estava decidido, assim que ele saísse para cuidar do jardim, Lupe faria sua aparição. O cãozinho procurou então no quintal de uma casa vizinha um cantinho que fosse confortável o suficiente para que pudesse passar a noite e perto bastante para que conseguisse acompanhar os movimentos de G. Quando encontrou o local perfeito, pacientemente pôs-se a aguardar. Na manhã seguinte, quando se preparava para colocar seu plano em prática, foi surpreendido pelo proprietário da casa, em que havia passado a noite. Incomodado com a presença de Lupe, o homem expulsou com muita irritação. Assustado, Lupe correu mais rápido que pôde. Para piorar, uma chuva forte começou a cair. Ele precisou se refugiar na mecânica que ficava ao lado de um posto de gasolina. Ele estava muito preocupado, pois não conhecia bem a região onde ficava a casa de G e não tinha certeza se conseguiria retornar para lá. Além disso, a chuva certamente apagaria as pegadas e o cheiro que ele havia deixado pelo caminho, o que tornaria ainda mais difícil seu regresso. Depois que a chuva parou, o cãozinho começou a perambular feito uma alma penada. Novamente, por diversas vezes, tentou encontrar o caminho de volta, porém não teve sucesso em nenhuma de suas tentativas. Ele foi ficando cada vez mais triste, mas como era um cãozinho muito esperto, decidiu voltar ao mercadinho onde ele viu G pela primeira vez. Em algum momento ele aparecerá por lá, até porque ele precisa comprar mantimentos para casa, concluiu Lupe. Com muita empolgação, o cãozinho saiu em disparada e depois de uns 15 minutos chegou ao estabelecimento. Para sua sorte, os funcionários do mercadinho já o conheciam e até mesmo lhe davam de comer e de beber de vez em quando. Então pôde ficar esperando na porta com tranquilidade. Vários dias se passaram e G não apareceu. Toda aquela animação de Lupe estava indo por água abaixo. Será que G nunca mais voltará? Pensou cabisbaixo com seus botões. Talvez fosse melhor voltar a vagar pela cidade, pois assim teria mais chance de reencontrá-lo. Ainda perambulando, Lupe levantou-se e, quando se preparava para deixar o local, viu G chegando. Mal podia acreditar no que estava acontecendo. A alegria era tamanha que ficou rodopiando em volta de si mesmo como se quisesse pegar o próprio rabicó. Passada a euforia, Lupe sentou-se na porta do mercadinho e, com as orelhas em pé, assumiu a posição de um verdadeiro cão de guarda. Precisava ficar muito atento, não poderia perder a única chance de seguir G novamente.
Assim que G saiu do estabelecimento carregando algumas sacolas, discretamente Lupe o acompanhou, mantendo uma distância segura para não ser visto. Desta vez prestou bastante atenção no caminho, porque caso fosse novamente afugentado, poderia retornar sem maiores problemas. Após uma boa caminhada, eis que o cãozinho viu surgir mais uma vez aquela linda casa de campo. Queria dar pulos e latidos de alegria, mas se conteve para não fazer barulho, porque isso poderia arruinar o plano. G entrou em casa, Lupe permaneceu do lado de fora, desta vez em um local mais próximo para não ser visto por nenhum vizinho. Como estava de noite, ele cavou um pequeno buraco na terra, enfiou-se dentro para se manter seguro, até o raiar do dia. Na manhã seguinte, sem conseguir esperar mais um minuto sequer, Lupe colocou seu plano em prática. Tão logo G saiu para regar as plantas. Então Lupe caprichou no olhar de pinducho e surgiu com um ar faceiro e conquistador, abanando rapidamente o seu lindo rabicó. G, surpreendido com aquela inesperada presença, com a rabugice de sempre, não teve dúvidas e imediatamente afugentou o cãozinho de forma enérgica. Apesar de muito frustrado, Lupe sentiu que não poderia desistir. Respirou fundo e disse a si mesmo: se eu quiser mesmo encontrar um lar e um companheiro, devo me esforçar e ter perseverança. Ele retornou para o buraco que havia cavado e de longe ficou observando os movimentos de G. No dia seguinte, ainda sem nenhuma carta na manga, viu G saindo com sua grande tesoura para parar algumas plantas. Quando ele estava iniciando a poda, Lupe percebeu que bem atrás dele havia uma cobra venenosa, preta e vermelha, prestes a dar o bote. Sem pensar duas vezes, o cãozinho saiu em disparada com muita coragem. Agarrou a cauda da serpente, chacoalhou com força, arremessou-a para bem longe. Ao ouvir aquela barulheira, G virou-se para ver o que estava acontecendo. Surpreso, constatou que Lupe havia acabado de salvar sua vida. Ainda meio atordoado, largou a tesoura e sentou-se no passeio. Depois olhou para Lupe e percebeu que se tratava do mesmo cachorro que no dia anterior ele havia expulsado. O cãozinho, embora receoso, olhou fixamente para G. Serei enxotado novamente? Pensou angustiado. Aqueles segundos foram os mais longos de sua vida. Ele não sabia o que fazer e, portanto, permaneceu ali parado, feito estátua, bem diante de G. Sensibilizado por ter sido salvo, G percebeu que havia algo diferente naquele cãozinho. Sua coragem era admirável, seu olhar amoroso era simplesmente hipnotizante. Sentindo que poderia ter alguma chance, Lupe decidiu fazer uma jogada final. Pulou a face no chão e, olhando fixamente para G, empinou o bumbum para cima, abanando com impressionante velocidade o seu gracioso rabicó. Então que G, o homem que não costumava sorrir, soltou uma sonora gargalhada. Deixando o regador no chão, aproximou-se de Lupe. O cãozinho, acreditando que sua estratégia havia dado certo, apressou-se para enfiar a cabeça sob uma das mãos de G, na tentativa de arrancar um cafuné. O homem achou ainda mais graça naquele jeito simples e oferecido de ser, completamente rendido. Decidiu dar uma chance a Lupe. Escolheu um cantinho bem legal da casa e improvisou uma caminha para o seu mais novo companheiro. A partir de então, pouco a pouco começou a surgir uma linda amizade entre eles. O cãozinho passou a acompanhar G em todos os seus afazeres. Não deixava sozinho nem por um segundo. Ficava deitado perto dele enquanto ele fazia suas refeições, limpava a casa e cuidava do jardim. Com a presença marcante daquele cachorrinho amoroso, G foi ficando diferente. Já não resmungava mais pelos cantos, nem brigava com as pessoas quando falava ao celular. Ele até passou a cantarolar no chuveiro. Os dias se tornaram definitivamente mais alegres e mais coloridos. Em uma linda manhã de domingo, G estava sentado na varanda. Lupe, com a sua cumplicidade de sempre, logo se aproximou e carinhosamente deitou a cabeça sobre os pés de seu dono. Com o coração repleto de ternura e gratidão, G afagou a cabeça do amiguinho, pôs-se a refletir por alguns instantes. Nesse momento, sentiu que havia aprendido uma lição muito importante: a de que só o amor transforma, cura e renova. Lupe, por sua vez, sentiu-se muito contente e realizada, pois havia encontrado um lindo lar
e também um companheiro para amar. Vivian Monsef, ela é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vive em São Paulo há 14 anos. Sempre teve apreço pela literatura infantil. Desde pequenininha, adorava as histórias que sua mãe, professora de língua portuguesa, contava. Tem grande apreço pelas narrativas de Monteiro Lobato, Ziraldo, Carlos Drummond, Maria Heloísa Penteado. Muitas histórias pelos clássicos de Hans Christian Andersen, Irmãos Grimm, Charles Perrault e de tantos outros que embalaram sua infância, tornando-a mais colorida e mais divertida. E essa foi a história de Lupe, o cãozinho encantado, de Vivian Monsef, do projeto Vagalumes na Janela. E se você quiser conhecer mais sobre esse projeto, vou deixar o arroba deles aqui embaixo para você conferir que bacana, que legal que é esse projeto.